Governador, o senhor teve uma vitória acachapante como prefeito, depois o senhor se elegeu como governador. E aí, enquanto governador, há uma percepção de uma perda daquele gás no início que o senhor teve como prefeito, como governador, aquela popularidade em alta. Olhando em retrospectiva, primeiro, o senhor concorda com esse diagnóstico de que houve uma perda da popularidade? E segundo, a que fatores se deve essa perda? Se foi pandemia, se foi se colocar como oposição ao Jair Bolsonaro logo no primeiro ano de governo do Estado? Qual o seu diagnóstico? Gani, a sua colocação é parcialmente verdadeira. Por quê? Porque isso não aconteceu no primeiro ano de governo. 2019 foi um ano pródigo para São Paulo. Nós tivemos um crescimento econômico extraordinário, geração de emprego, novos investimentos, atitudes corretas. Iniciamos a limpeza do Rio Pinheiros, o programa das escolas de tempo integral, o programa de segurança pública com a implantação das câmaras corporais, os programas de revitalização na área ambiental, o programa no setor de agronegócios, vários campos de atuação bem-sucedidos. Por quê? Uma boa equipe. Formamos uma boa equipe. Aliás, o segredo na vida pública é o mesmo segredo da vida privada. Tem um bom time. Não queira imaginar que você seja capaz de liderar tudo sozinho e nem saiba todas as soluções e todos os caminhos isoladamente. Essa não é uma boa alternativa. Então, foi um ano muito pródigo, muito positivo, até fevereiro de 2020, quando veio a pandemia. Foi o primeiro caso de Covid-19, foi em São Paulo. Era o dia 28 de fevereiro de 2020. O primeiro caso, uma pessoa que foi internada no Hospital Albert Einstein com Covid-19. Eu imediatamente reuni os cientistas, os médicos que já assessoravam o governo de São Paulo, sob a liderança naquele momento do doutor Davi Wipp, médico, infectologista, e um time respeitabilíssimo de médicos, infectologistas, especialistas, e eles testemunhavam de que seria grave e que seria a mesma pandemia que estava já na Europa e na Ásia, chegaria em grande intensidade ao Brasil. E nós tomamos aí uma decisão. Foi duro essa decisão, Gani. Foi a decisão de estar ao lado da ciência, ao lado da medicina e ao lado da vida. E, infelizmente, naquele momento, o presidente Bolsonaro tomou uma outra decisão, talvez orientado por pessoas em quem ele confiava, de que não seria uma pandemia, de que a cloroquina resolveria, não seria vacina, e eu entendia de outra maneira, porque eu ouvi cientistas que eu respeitava e que me diziam que era grave, que exigiria o afastamento, o uso de máscaras, o isolamento das pessoas e a busca pela vacina. E isso realmente teve um preço. Aí sim, a sua colocação foi acertada, porque entre a popularidade e a verdade, eu preferi ficar com a verdade, de que a ciência e a vida precisavam ser preservados. Ou seja, a orientação da ciência e da saúde era o isolamento e a vacina. E nós estávamos certos, nós não erramos. Mas isso custou popularidade, porque evidentemente você tinha duas narrativas. Uma narrativa, Daniel Lian, você se lembra bem disso no seu exercício profissional como jornalista. Era a narrativa de que era um resfriadozinho, era uma gripezinha, não era grave, que eram maricas os que usavam máscaras, que as pessoas não precisavam do isolamento, que tudo era lockdown, e não houve lockdown em São Paulo. Houve medidas restritivas, mas não houve lockdown aqui, sim. Mas aquilo custou popularidade, uma narrativa diariamente bombardeando nas redes sociais de que nós éramos contra o emprego, contra a economia, contra o direito de você tomar a sua decisão de trabalhar ou não, de usar ou não a máscara, enfim. E essa narrativa foi a vencedora. Nós perdemos essa narrativa. Essa narrativa nós perdemos, não soubemos lidar de forma adequada. Mas custou eleitoralmente, custou popularidade, mas nós acertamos do ponto de vista de que era o caminho. Salvamos milhões de vidas. Nós trouxemos 124 milhões de doses da vacina. Quando não havia vacina no Brasil, 124 milhões. E não trouxemos vacinas apenas para os paulistas ou os que viviam em São Paulo. Nós compartilhamos a vacina com todo o Brasil. E o senhor entende que foi a narrativa também que fez parte da população não reconhecê-lo como o pai da vacina? Talvez, porque como a narrativa falsa, a fake news, foi de tal maneira bem elaborada que ela se sobrepôs à verdade. A mentira se sobrepôs à verdade. Numa triste realidade, nós perdemos 717 mil vidas. Você pode imaginar, você que está nos assistindo, nos ouvindo aqui pela PAN, 719 mil vidas foram perdidas. Nós estamos chorando 170 vidas, lamentavelmente, perdidas agora
por força das questões climáticas no Rio Grande do Sul, uma triste realidade. Agora, imagine perder, estamos falando num número... em São Paulo, mas só em São Paulo foram mais de 200 mil vidas perdidas. E teríamos perdido, de acordo com a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, os algoritmos teriam perdido mais 450 mil vidas, se não fosse a vacina Coronavac que nós trouxemos do laboratório Sinovac da China e permitimos a vacinação e, com isso, a proteção das pessoas. Esse número hoje estaria em quase 1.200.000 mortes, não fosse a iniciativa de São Paulo e do nosso governo de apoiar, comprar e aplicar a vacina. Eu vou abrir um espaço já para o Monteiro e também para o Lian. Só o Wilson que me levantou a mão aqui, pediu para te fazer um adendo. O que foi, Wilson? Governador, outro dia nós recebemos o prefeito de Araraquara, nosso amigo, o Edinho, e ele fez uma avaliação sobre a pandemia. Em algum certo momento ele disse para nós aqui, não sei se você lembra, olha, eu acho que se eu fosse rever alguma coisa na pandemia, seria deixar as escolas abertas para as crianças, porque eu acho que hoje, olhando hoje, eu acho que a perda escolar foi muito grande. O senhor, com o olhar de hoje, né, depois de ter passado, ter a coragem que teve ao longo da pandemia, mas com o olhar de hoje, teria feito algo diferente? Primeiro, meu respeito pelo prefeito Edinho Silva, uma das figuras políticas mais admiráveis que eu já conheci. Corretíssimo, não só como ministro, que foi do presidente Lula, ministro das Comunicações, como também muito correto como prefeito de Araraquara. Aliás, eu sou testemunha, porque fui governador enquanto ele era prefeito. Foi um bom prefeito, defendeu a saúde, defendeu as medidas protetivas, foi muito agredido, foi muito ameaçado e manteve a posição correta a favor da vacina e das medidas protetivas. A recomendação do setor de saúde, assim, era em relação também às escolas. Não era facilitar, não foi uma medida do governador, foi uma medida recomendada pela ciência. A ciência recomendava tacitamente de que não deveriam haver aulas naquele momento. Qualquer aglomeração de qualquer pessoa em qualquer idade era aumentar o risco de contaminação, aumentar o risco de morte. Em troca, o que nós fizemos foi rapidamente, aliás, sob a liderança do Rocieli Soares, que foi nosso secretário de Educação, brilhante, competentíssimo, foi também ministro da Educação do bom governo do presidente Michel Temer, foi criar imediatamente as aulas digitais e a transmissão através da TV Cultura. Em menos de 60 dias, toda a rede de ensino em São Paulo estava tendo aulas através ou do celular, ou através da televisão, ou do seu computador, para que os alunos não tivessem um prejuízo maior em relação ao ensino, à prática do ensino em São Paulo.